Você pagou muito imposto esse ano? Os impostos consomem o teu fluxo de caixa? Então agora é a hora de descobrir como reduzir isso. É a hora e o momento. Final de ano combina com planejamento tributário. Vem comigo. Vamos lá, que nesse vídeo hoje eu vou te mostrar como economizar a parte de impostos. Olá, eu sou Adriano Barcelos, CEO da ValoWeb Contabilidade. Estamos aqui para falar com você sobre um assunto de extrema importância: impostos. Quem não quer reduzir impostos? E tem como, é possível, desde que você esteja e tenha planejamento. O planejamento tributário é uma ferramenta de gestão, não é apenas um cálculo de imposto. E para falar mais sobre isso, trouxe duas especialistas na área tributária para nós podermos bater esse papo e achar esse caminho. Nós vamos levar você num caminho onde você vai sim economizar impostos. Comigo aqui, a doutora Carolina Conte, gente, advogada, empresária, pós-doutoranda, professora. Olha o nível dessa mulher. Bom, tudo bem? Tudo prazer bom, estar Adriana, presente. prazer é o meu. Tudo bom. Temos aqui a doutora Florence, advogada, empresária, pós-doutorado pela USP, já foi conselheira do CARF, ou seja, vai dar uma aula para nós. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Adriano. Obrigada pelo convite. Gente, olha o nível dessas mulheres, como que elas estão empoderadas. O mercado de trabalho está mudando, o mundo dos negócios estão mudando e as mulheres estão aí arrasando. Eu quero que você nos siga, porque vai sair muito conteúdo bom aqui hoje, tá? Doutora, eu só quero começar, nós falamos o seguinte: estamos no final do ano, tá? A empresa, ela tem que escolher o regime de tributação. Então, para que o empresário e a empresária saibam do que nós estamos falando, regime de tributação é a forma que a empresa calcula impostos. Tem três formas aí básicas de fazer isso. O lucro presumido, onde você vai pagar um percentual fixo sobre o seu trabalho, mais o ISS. O Simples Nacional, onde você tem uma tabela progressiva, quanto mais você fatura, mais imposto você vai pagando, mas ela também pode reduzir se o faturamento cair. E o lucro real, você vai pagar, na teoria, se tiver lucro. Aí, doutora, planejamento tributário é essencial em qualquer negócio, Sim, né? com certeza. E o momento agora é exato, né? Como no final do ano, as empresas têm que reavaliar todo e aproveitar também as mudanças da lei, verificar quais são os benefícios, né? Se é para continuar no regime que eles adotaram ou fazer alguma mudança, né? Nesses regimes. Doutor, e o empresário, a empresa, a prestador de serviço hoje, ele tem uma das cargas tributárias mais altas, né? Sim. E sem contar que existe um problema muito sério, que é o ISS. Existe explica para nós, uma briga aí dos municípios, cada um quer cobrar, todo mundo quer cobrar. Sim, o que as pessoas chamam de guerra fiscal. Porque como os municípios que são competentes para cobrar o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, então existem alguns entendimentos de alguns municípios que entendem que quem tem que pagar é o tomador, tem outros que entendem que é o prestador, e assim existem também alguns tipos de litígio contra isso. Às vezes o contribuinte fica sem saber realmente aonde é que ele tem que pagar, tendo até que fazer consignação e pagamento desse tributo, né? Nos casos mais assim de maior, para não ficar também correndo risco de ter alguma autuação, né? Dessa questão de algum outro município, caso ele entenda que ele tem que pagar em um. Então realmente é uma questão precisa estar bem atento e com uma boa assessoria, para saber em qual município que deve recolher esse ISS. Maravilha. Doutora Florence, vamos lá. O fisco fiscaliza todos.
Ele vai multar sempre que ele achar uma empresa que faça algo errado. Mas o planejamento tributário é só para empresa grande? É só para prestador de serviço grande? Aplica-se a qualquer patamar de empresa? Não, muito pelo contrário, Adriano. Na verdade, a pergunta ela vem a calhar porque a gente tem visto desde 2022, e isso é uma tendência para 2023, que ocorra uma fiscalização maior nas empresas do Simples Nacional. Então a gente passou o ano inteiro aí procedendo defesas de pessoas que foram excluídas pelo Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime muito interessante do ponto de vista do prestador de serviço, principalmente para aqueles que têm uma folha de pagamento grande, porque ele limita realmente a parte de contribuições de terceiros, não há incidência na verdade, ele limita o INSS patronal e não há incidência das contribuições de terceiros. Então, do ponto de vista da economia tributária, é muito interessante. Só que o Simples Nacional ele tem uma série de limitações, né? E hoje ele está sendo super fiscalizado. Do outro lado, nós temos o lucro real, em que realmente as empresas que têm uma grande despesa na prestação de serviço, o que é raro na prestação de serviço, faz muito sentido que elas entrem no regime do lucro real. E aí tem uma série de oportunidades e de ações recomendadas para isso. E aí a gente tem o regime do meio, do lucro presumido, que hoje é o regime menos fiscalizado. Né? Então, do ponto de vista de fiscalização, realmente o lucro presumido é menos fiscalizado. Agora, a base presumida para os prestadores de serviço, como regra, é 32%, é uma base alta. Né? Então, a alíquota efetiva fica realmente bastante significativa, aí, considerando os outros dois regimes da outra ponta. Né? Então, a gente precisa realmente, com as informações de 2022, e aí preparando o terreno para 2023, sentar, ver o quanto que as despesas repercutiram nas contas, o quanto que a folha de pagamento repercute no todo, no grosso, para identificar aí se o Simples Nacional é viável, se o lucro real é possível, e você que é da contabilidade sabe muito bem que nem sempre a transposição do simples e do presumido para o real é fácil, né? Tem empresas que não estão preparadas para isso, porque a contabilidade não foi preparada para isso, né? Então a gente precisa realmente fazer algo de uma forma planejada, para que ocorra sem nenhuma autuação, sem nenhum prejuízo aí para a empresa. Pessoal, tá fazendo sentido? Estão percebendo que esse assunto é para você? Então continua ligado, continua seguindo, marca aí o sininho, não perca, porque essa conversa vai gerar resultado. Doutora Carolina, quero falar sobre o ISS. É um imposto que pega muitos prestadores de serviço. E agora, na área da saúde, temos ali um problema, que a prefeitura, onde prestou o serviço quer cobrar, a prefeitura da sede da empresa quer cobrar. Fala para nós, dá para, numa cobrança dupla, né? Como fazer ou como prevenir isso? Então, essa questão dessa guerra fiscal, dessa cobrança e esses entendimentos, né, das prefeituras, que são entendimentos diferentes, o contribuinte ele fica realmente muito exposto, né, com a possibilidade de ser autuado. Nesse caso, seria interessante entrar com o mandado de segurança, nesse caso, que é uma ação mais barata. Lógico, a gente sempre aconselha que faça o depósito em juízo, né, para não correrem juros, né, multa, e ter garantida a suspensão da exigibilidade também. E aí discutir essa questão de qual é o município que deve realmente, que tem realmente qual é o município que é o sujeito ativo dessa cobrança. Porque se o contribuinte ficar nessa dúvida, nessa incerteza, isso aí impacta demais toda a atividade dele, e ele vai ter um passivo. Isso é um potencial passivo muito grande para ele, né? Porque uma autuação de um município vai gerar para ele problemas financeiros gravíssimos na empresa. Então ele não pode deixar isso, ele tem que ter
uma boa assessoria contábil, jurídica, e ele tem que se resguardar assim. Logicamente que antes de entrar com uma ação judicial, ele também pode fazer alguma consulta, né, junto com a Fazenda Municipal para ver o entendimento, tentar fazer uma consulta no âmbito administrativo para tentar ver se ele consegue chegar no entendimento e qual é. Mas aí no caso de não ter esse entendimento, aí eu acho que ele teria que realmente tomar uma medida judicial para se resguardar. Beleza. Quero trazer aqui um caso prático que aconteceu para que nós possamos explorar um pouco mais essa matéria tão interessante. Tem um caso de um cliente que me procurou no começo do ano, decorrendo o ano ele passou a ser meu cliente, ele era do lucro real. E ele veio com aquele conceito, vou arrumar despesa para não pagar imposto. No decorrer do caminho, dentro da proposta que nós tínhamos feito, ele percebeu que precisava melhorar a gestão dele. Quando ele começou a fazer as tratativas de melhorar a gestão, ele começou a pagar imposto. E ele está no lucro real. Ou seja, toda vez que uma empresa vai escolher uma tributação, um regime de tributação, ela faz a opção em janeiro e até então vai até dezembro. E devido a uma opção feita errada, essa empresa vai pagar um imposto que ela não esperava, né? E também tem o problema da gestão. Eu já venho falando com vocês, meus amigos, minhas amigas, gestão, controle e planejamento é tudo. Doutor Florence, fizemos a escolha do planejamento tributário, tá? Colocamos lá a empresa na devida tributação, mas quando se faz o planejamento, podemos ali já descobrir com esse estudo alguns gatilhos, algumas ações que ela podem ser propostas, né? O que dá para fazer a partir do momento que se monta um planejamento tributário adequado? Com certeza, Adriana. Eu acho que de início a gente tem que entender que é um fluxo de informações que precisa estar coerente do início ao fim. Então, o contrato social que toda empresa tem, ele tem lá a relação de objetivos sociais que vai resultar do ponto de vista fiscal nos quinais a serem adotados. E esses quinais é que vão, do ponto de vista do ISS, identificar as alíquotas aplicáveis. Então, ponto 1 a depender dos quinais adotados, a gente vai ter aí algumas ações para indicar. Então, a gente, voltando para os casos práticos, né? A gente tem empresa em que nós temos uma prestação de serviço de locação com design, ambos previstos nos quinais, e a fiscalização municipal buscando jogar ISS sobre a totalidade do faturamento e, portanto, sobre o faturamento de locação que não é serviço, né? Então, nisso já temos aí um argumento de defesa extremamente relevante, do qual a gente consegue sim uma nulidade de um auto de infração, se ele já foi colocado, ou preventivamente, como a Carol estava falando, de justamente se antecipar a qualquer ação da fiscalização contra isso. Então, existem essas ações específicas. Hoje, também, mais recentemente, na mesma linha de locação, nós temos para cemitérios. Então, medidas judiciais sendo oferecidas e acatadas, ou seja, com liminar deferidas pelos tribunais, entendendo que, tal qual a atividade do cemitério é uma locação de espaço e, portanto, não poderia haver a incidência de ISS. Então, não é serviço se a locação não é serviço. Então, a gente tem conseguido aí medidas positivas para esses casos específicos. E aí, Adriano, a depender do regime que a gente está falando, se é lucro real, lucro presumido e simples nacional, vão ter teses específicas para cada um desses regimes. Do ponto de vista do lucro real, a gente tem aí várias possibilidades, porque o foco do lucro real é atacar
nas dedutibilidades e creditamentos. Então, quando a gente... E aí vem a coerência no fluxo de informações. Se eu tenho um KNAI de atividade principal lá, determinada no meu cartão CNPJ, todas as despesas relacionadas a esse KNAI, elas vão gerar dedutibilidades, seja para fins de IR/CS, seja para fins de creditamento de PIS e COFINS. Então, essa relação com aquilo que gera o faturamento, essa relação das despesas, dos insumos que estão diretamente relacionados com aquele KNAI principal, com aquela prestação de serviço, eu falo do KNAI principal, mas isso também se coloca nos KNAIs secundários. É que aí fica mais discutível esse ponto. Mas tudo isso nos serve. Então, a gente tem o ISS poderia ser tributado pelo PIS e a COFINS. Então, no nosso escritório, a gente tem ações movidas para excluir o ISS do PIS e da COFINS, justamente por ser um tributo. Que é o que aconteceu com o ICMS, né? Exatamente. A mesma coisa. Exatamente. Foi excluído a base cálculo do PIS e COFINS sobre o valor do ICMS. Exatamente. Agora também estamos com essa tese, esse trâmite do ISS. Exatamente, e assim, existem outras tantas teses filhotes, né, que a gente chama de teses filhotes porque na verdade a tese da exclusão do ISS, do ICMS no PIS e da COFINS, que já foi julgada e trouxe uma série de argumentos para estender essa tese, essa decisão, ou seja, o STF já se posicionou em relação ao assunto. Tributo, ele não constitui faturamento da receita, ele é um saldo positivo. Né? Você que é contador sabe muito bem que é assim, do mesmo jeito que entra, ele sai. Né? Porque ele é um fluxo que sai para pagar o Estado, o município, a União. Então, na verdade, ele nunca foi um faturamento da empresa e, portanto, haveria um excesso aí de tributação se houvesse o recolhimento do PIS e da COFINS, do IR e da CS sobre esses valores de ISS, de ICMS e assim por diante. E falando da prestação de serviço, a parte folha de pagamento, ela gera um encargo muito pesado, né? Ela gera também muito peso para o prestador. E é um ponto que ele tem que ficar atento. Porque muitas vezes o empresário quer economizar no imposto e acaba pejotando um funcionário, né? E aí eu também tenho visto no escritório, muitas vezes assim, a empresa, o prestador de serviço, ele enquadra dentro do Simples, ele está usando o benefício do Simples, só a tributação dele, o encargo dele é 8% que é o FGTS. Mas ele deixa de contratar um funcionário registrado achando que está economizando. Na verdade, não está economizando, né? Não é economia, porque ele vai ter que pagar o FGTS, FEDES, terceiro, né? Isso tudo faz parte do rendimento do funcionário, né? Só um adendo, Adriano, desculpa interrompê-lo, que realmente a revisão da folha, para quem não está no Simples, né? Então no Simples Nacional é tudo muito mais simplificado e realmente para quem tem folhas grandes, o Simples é bastante interessante. O problema do Simples é que nem todo mundo se enquadra às regras do Simples, que é justamente o faturamento, que é visto por cabeça, por sócio, então tem limitações da ordem societária mesmo, que impedem o benefício de jogar, né, de não recolher o INSS patronal nas alíquotas normais e não recolher as contribuições de terceiros. Agora, quando você, saindo então desse panorama do Simples e indo para presumido e real, a revisão da folha é algo que é muito importante e é preciso fazer anualmente essa revisão da folha. Não só do ponto de vista, então, dos KNAIs, para ver se o KNAI ele tem uma relação com o FEPAS, que justamente determina as alíquotas das contribuições de terceiros. Então, se eu consigo fazer uma revisão do KNAI, eu revejo necessariamente o FEPAS e, portanto, eu tenho uma repercussão significativa aqui nas contribuições de terceiros como alíquota efetiva. Mas não só isso, tá, Adriano? Também nas rubricas da própria folha de pagamento. Então, hoje a gente tem tudo aquilo que tiver natureza indenizatória,
como algo que não pertence à folha de pagamento. Então, folha de pagamento, a base de cálculo de todas as contribuições previdenciárias é sempre aquilo que é salarial, com natureza salarial. Então, o que eu retiro que seriam os indenizatórios? Convênio médico, dentista, plano de saúde, todos essas outras elementos que ou está expresso na lei ou a jurisprudência se determinou de forma positiva para fins de excluir da base. Então, quando a gente fala em revisão da folha, é que muitas vezes o empresário está pagando numa base maior aquilo que, na verdade, ele poderia não estar pagando ou recuperar judicialmente, como a própria Carol trouxe a questão do mandado de segurança, que é uma ação extremamente interessante, e graças a Deus, né, principalmente como tributarista, né, as ações aqui no Brasil são baratas, então realmente viram um veículo muito importante de planejamento tributário também, não só para gerir o futuro, o presente e o futuro, pelos depósitos judiciais, então a gente já está fazendo caixinha da empresa ali do problema, como gerir o passado, na medida em que a gente, no protocolo da ação, a gente já segura aí o prazo decadencial e recupera, se houver decisão favorável, 5 anos passados. Então é realmente muito interessante ter esse tete-a-tete com o advogado para fazer essa gestão de eventual crédito que o empresário nem está sabendo que tem, né? E pessoal, olha só, estamos aqui com uma situação com alguns pontos que são simples no dia a dia, mas trazem uma importância muito grande. Olha só, ela comentou sobre rúbricas da folha de pagamento. Você já olhou o que tem no holerite do teu funcionário quando você pagou? O que tem de texto? O que tem lá marcado? Você já olhou o teu contrato social? Muitas vezes o empresário ignora o contrato social, né? Acha que é apenas uma formalidade para abertura de empresa. Você já olhou o teu contrato social com os quinais? Você está tendo essa assessoria? Olha como que os detalhes vão sendo muito importantes para algo maior que é o planejamento tributário. Exatamente. Né? Então, começa-se lá de baixo a montar uma estrutura que não é só calcular o imposto. Você precisa ter segurança jurídica, e para você conseguir uma segurança, que é possível dizer que tem segurança no Brasil, né? Mas você precisa começar a montar a estrutura, contrato, CNPJ, com KNAI, folha de pagamento bem organizada, bem feita. Precisa ter as notas fiscais devidamente preenchidas. São detalhes, são a cereja, né? Na verdade, eu até digo mais, tá, Adriano, nesse ponto. Não são nem detalhes. É essencial. Então a Carolina trouxe a questão do passivo, da formação do passivo. Você está trazendo a questão da segurança jurídica. Na verdade, nós advogados, quando atuamos de forma preventiva, ou seja, antes de qualquer autuação, nós olhamos esse fluxo de informação e vamos ajustando. Então, começa no contrato social e ajusta o KNAI, do KNAI ajusta o FEPAS ajusta as alíquotas das contribuições terceiras, a folha de pagamento, o que é salarial, o que é indenizatório, as ações, a gente entra com as ações. Pronto, o fluxo e as notas fiscais. Evidentemente, nas notas fiscais, algumas vão precisar de algumas observações. Sim. No campo de observação, o recibo da locação. Ele precisa, exatamente, na questão que a gente estava falando de guerra fiscal entre os ISS, o campo de observação da nota fiscal é um lugar perfeito para se inserir determinados dados ali, e num eventual questionamento, a gente tem como fazer o cara crachar, inclusive, com o seu trabalho como contador, de, olha, o fluxo é esse, né? A gente tem aqui a gente consegue, no campo de observação, identificar na sua contabilidade qual é a origem disso e dar, efetivamente, o cara crachar para todas as situações. Então, a gente... Nessa reestruturação da linguagem, dos documentos, porque direito é isso, é documento, então quando houver malha fiscal, malha fina, o que vai ser exigido do contribuinte? Documentos. Então esses documentos, eles precisam estar coerentes
né? E aí, quando a gente faz esse trabalho de coerência, de trazer coerência onde não existe, a gente, na verdade, não garante que não seja autuado. Mas, se houver autuação, a gente tem os argumentos de defesa para justamente ter êxito. E as autuações, a gente viu a questão da guerra fiscal aqui, a gente tem êxito no escritório, né, Carol? Sim, Guerra fiscal em que 2 municípios estão cobrando ao mesmo tempo a mesma situação e, assim, algum está errado, né? E aí, evidentemente, a gente precisa de documentação para defender qual que é o certo. Né? Maravilha. Meus amigos, minhas amigas, perceberam que hoje o canal está empoderado com essas 2 grandes advogadas. Agradeço, doutora Carolina, foi um prazer. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com você, passar isso para as pessoas e a gente está à disposição. Doutora Florence, foi uma honra recebê-la, foi muito bom tê-la aqui e compartilhar essa experiência. Muito obrigada, Adriano, mais uma vez pela oportunidade de falar com todo esse empresariado e nos colocamos, né, o NHM Advogados se coloca à disposição para justamente olhar e calcular os proveitos econômicos de cada situação e os riscos envolvidos. Então estamos à disposição aí também de vocês. Gostou, meus amigos? Fez sentido? Então, segue aí as nossas redes sociais, compartilha. Esse vídeo vai ser muito importante para o seu dia a dia, é uma grande ferramenta de gestão, ok? Um abraço!